Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 26 de junho de 2019, está no ar mais um programa Notícias de Frente. Aqui ao meu lado, eu tenho o prazer da companhia do Lúcio Sorge e do professor Lorenberg Alves. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Lorenberg Alves. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, telespectador. Certo, eu quero começar sabendo quais vão ser os destaques de vocês para hoje. Lúcio, vamos começar com você? Vamos lá, Nayara. O meu destaque de hoje é que o governo de Mato Grosso teve uma boa notícia. Boa não. Na situação em que o Estado se encontra, de crise financeira aí, a notícia é para lá de boa. Uma liminar lá do Supremo Tribunal Federal permite o governo fazer o empréstimo em dólar. É aquele empréstimo lá de 250 milhões de dólares que havia sido autorizado aqui pela Assembleia Legislativa, mas encontrou problemas lá em Brasília, na Secretaria do Tesouro Nacional. E a Advocacia Geral da União deu um parecer lá, dando conta de que seria um risco, né? Alertando sobre o risco de conceder o empréstimo a Mato Grosso, esse empréstimo junto ao Banco Mundial, para pagar aquela dívida lá com o Bank of America. E aí o assunto foi parar lá no Supremo Tribunal Federal. E a ministra Rosa Weber, do STF, decidiu que Mato Grosso pode sim acessar esse empréstimo, pode ter o direito a esse dinheiro, a esses 250 milhões de dólares, convertendo aí a moeda em torno aí de 1 bilhão de reais. Esse é o destaque. Certo. E o seu, professor? Nayara, Lúcio e amigo telespectador, o meu destaque é exatamente sobre uma matéria que saiu no site da UOL, Lúcio, a respeito dos gastos do Senado com assessores. E ele destaca um senador do Distrito Federal que tem 85 assessores, 60 no seu gabinete e 25 no seu escritório de base. Ocorre que o senador é do Distrito Federal. É esse o meu tema do comentário. Certo. E Pouca gente, né? Né, professor? 85. 85? Imagine, por exemplo, Lúcio, 60 pessoas naquele gabinete do senador. Não, é grande o gabinete, mas... Mas não cabe. Mas é muita gente, né? É muita gente. É muita gente, Lúcio. Muita gente. Olha, e o destaque do Lúcio, que é sobre o empréstimo, depois a gente queria saber, Lúcio, na sua análise também, quando chegar a hora do destaque, se agora a aprovação desse empréstimo vai afetar na decisão do governo sobre o futuro do VLT. É uma semana de decisão, o governo que deve anunciar na próxima semana o que ele vai fazer com o VLT. E hoje nós temos uma entrevista com o advogado do consórcio VLT, William Romero, que vai estar aqui com a gente nos estúdios. Daqui a pouquinho temos também uma matéria especial da série sobre o VLT e vamos entender melhor, vamos tentar aí puxar, tirar do advogado qual deve ser essa decisão do governo do estado. E depois eu quero também a sua análise sobre isso, se deve ou não influenciar a aprovação do empréstimo. Mas antes de falar de VLT... Eu acredito, Nayara, acredito que a aprovação do empréstimo não teria influência sobre o VLT. Não, não é? Sim. Não teria influência sobre essa decisão de retomar ou não o VLT. São outras questões aí que o governo deve estar analisando, não é? Quer dizer, o principal impasse aí, pelo que o governo diz, da retomada do VLT está lá quando concluir, né? Quando concluir o veículo leve sobre trilhos e que vai precisar colocar o modal em operação. É a tal da tarifa.
subsidiar essa tarifa. Esse daí seria o problema. Porque já foi mostrado aqui também na notícia de frente, no especial, muito bom o especial VLT, mas a gente vê, lógico, não tem como não comparar com o Rio de Janeiro, apesar de ser uma cidade muito maior, a prefeitura de lá vem tendo dificuldade. O professor Luiz Miguel de Miranda, ele colocou nessa entrevista aqui o seguinte, não é, professor, de que o custo dessa tarifa aí, pela avaliação dele, ficaria em torno aí de R$ 8, R$ 9, praticamente o dobro do que é cobrado hoje aqui em Cuiabá, não é? Pelas empresas que operam o transporte coletivo, as empresas de ônibus que operam o transporte coletivo aqui. De outro lado, tem gente que pensa diferente, que não seria a tarifa do VLT não chegaria a todo esse valor aí de quase R$ 9, mas vai ser uma oportunidade, com o advogado do consórcio VLT aqui, da gente também desmistificar, se tiver algo para ser desmistificado, né? Isso, mais uma vez o Grupo Gazeta tentando levar informação e para o telespectador, para o assinante, para o ouvinte, da melhor informação possível acerca do VLT que está em discussão no momento. E outro assunto que está em discussão é a greve da educação. Os professores que decidiram ontem a Assembleia, na verdade na segunda, não foi a Assembleia dos Profissionais, decidiram dar continuidade a esta paralisação da educação. Teve ontem um bloqueio na BR-364, um bloqueio que na verdade só gerou mais antipatia por parte da população, porque fica a pergunta, né, Lúcio, professor, qual a necessidade de se fazer um bloqueio na BR? Aí as fotos, as imagens do bloqueio, essa rodovia que é uma rodovia de muito fluxo de caminhão e muita gente rodando, muita gente com prazo de entrega de mercadoria. E qual o efeito de uma greve da educação no meio da rodovia? Eu pergunto para vocês dois. Tem um efeito? Porque vai parar os caminhões. Vai parar os caminhões, pois é, mas eu falo assim, qual que é o efeito para o governo do estado? Não seria melhor manifestar ali na porta do palácio, ali no centro político administrativo? Que aí causa menos transtornos, não é isso? Sim. E aí a intenção... a intenção não é chamar a atenção do governador? A categoria é causar mais transtornos, porque causando mais transtornos, acontece o que você acabou de falar, né? Chama mais a atenção. Mas tem também, pelo lado do governo, além dessa manifestação aí de bloqueio de rodovia, pelo lado do governo tem uma notícia, vamos dizer assim, relativamente, não digo uma notícia, né, mas um fato relativamente novo. O governo do estado, ele emitiu aí uma carta aberta aos profissionais da educação do estado, e aí ele diz o seguinte, ele alega que não poderá atender as principais demandas da categoria, enquanto o estado não se adequar às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Me parece que desta forma aqui, direta e objetiva, sem rodeios, me parece que é a primeira vez, não é, professor, que o estado admite isso, né? Quer dizer, o que o governo diz é o seguinte, a partir do momento que o estado se adequar à Lei de Responsabilidade Fiscal, estariam garantidos aí, garantidas, né, as progressões de carreira e o próprio pagamento da RGA, Revisão Geral Anual, para o conjunto do funcionalismo público de Mato Grosso. Sobre a rodovia, Nayara, talvez a explicação seja como uma rodovia que tem muito movimento e os caminhões, você tem ali, por exemplo, o impedimento da cobrança dos impostos. E aí você tem uma pressão para cima do governo do estado. Só que eu, aí já dando a minha opinião a respeito, a greve é legal, a greve é moral, mas, no entanto, Lúcio, não pode fechar rodovias e impedir as pessoas ou quem quer que seja de ir e vir. Não se pode. Você está agindo contrário ao que diz o Estado democrático. Certo, vamos falar diga. E aí, nas palavras do próprio governo, né, nesta carta aberta ao sindicato e aos professores, né,
aos servidores que estão em greve, o governo coloca o seguinte: queremos que todos saibam que o governo está empenhado em aumentar a arrecadação e controlar o crescimento da máquina pública para que, no mais breve espaço de tempo possível, possamos retornar aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e, assim, seja permitido ter o aumento previsto em lei. E aí o governo também lembra, Nayara e professor Lorenberg, ele lembra aqui que o Executivo já atendeu 3 pontos, né? Da lista de reivindicações foram atendidos 3 pontos. O primeiro, a concessão do pagamento de 1/3 de férias proporcional para os professores contratados, o chamamento dos cadastros reservas em concurso, programada para o mês que vem, para o mês de julho, e o cronograma de obras de 400 unidades escolares do Estado. Em resumo, em síntese, essa seria aí a íntegra dessa carta aberta aos profissionais, aos professores em greve. Mas, Lúcio, eu estava lendo essa carta e essa carta é, em outras palavras, o mesmo discurso que o governo vem trabalhando e os seus apoiadores na Assembleia também trabalham. Fala a questão de arrecadar, mas em nenhum momento se fala em cortar gastos. É isso que me preocupa. Porque todos nós sabemos, e você como grande jornalista, Nayara também como grande jornalista que não basta somente dar atenção e voltar os olhos para a arrecadação. Se você não corta os gastos, não adianta nada, porque você continua não tendo controle nos gastos. É isso que me chama a atenção. Portanto, por outro lado, eu não vi ainda em nenhum momento prático, Lúcio. Talvez o governo tenha isso planejado, programado, mas não deu publicidade ainda. Talvez seja. Mas eu não vi ainda nenhuma ação que venha coibir, diminuir a sonegação de impostos. Fala-se muito, mas eu não vi ainda um planejamento, uma programação. Por que eu estou tocando nesse ponto? Se você ataca, agride a sonegação, você aumenta a arrecadação. E, por outro lado, uma medida e um programa que venha cortar mais gastos. É isso que são 2 pontos que me parecem importantes para qualquer governo que venha colocar, ou tente colocar em equilíbrio as contas públicas. Veja uma dona de casa diante da crise na sua administração doméstica, ela vai cortando coisas que ela acha, que ela supõe que seja supérfluas e fica apenas com os gastos necessários, até dar equilíbrio à sua administração doméstica. Deveria ser, em tese, da mesma forma em qualquer uma da administração pública. Sobre essa questão do combate à sonegação, o secretário de Fazenda, Rogério Gallo, deu uma informação sobre um trabalho que é feito aí em cima das maiores empresas, né, dos maiores contribuintes do ICMS, que é um controle diretamente nas rodovias sobre o tráfego de caminhões. Um monitoramento eletrônico que acompanha o trajeto que esse caminhão faz, né, transportando aí a produção. Esse é um aspecto aí que ele colocou. E o outro aspecto, né, de fiscalizar para tentar evitar a sonegação. Aquela história é o seguinte: o caminhão placa tal está saindo de Sapezal em direção ao porto de Paranaguá. Aí esse monitoramento eletrônico consegue identificar se ele desviar o trajeto. Quer dizer, é uma ação aí que visa combater essa sonegação gigantesca que existe aqui em Mato Grosso e com destaque especial aí. Tem o setor de combustíveis, mas tem muita sonegação também nesse setor aí do agronegócio. E um outro aspecto aí que o governo tem que agilizar, diz que prometeu até o final do mês que vem, diz que vai ser enviado nos próximos dias para a Assembleia aquilo que o governo pretende fazer para revisar os incentivos fiscais, que é onde o Estado perde muito, mas muito dinheiro. O incentivo fiscal é importante sim. Agora,
é importante que ele seja concedido às empresas que dão algum tipo de retorno. Não pode ser concedido, como já aconteceu e muito aqui no Estado, de conceder o incentivo fiscal para os amigos do rei. Não é isso? Porque aí o prejuízo fica para os súditos, não é? E por muitos anos, né? Por muito tempo, por muito tempo. Lúcio e professor, vamos falar de eleições 2020. Olha, durante a entrega da Balsa Ecológica, um evento que aconteceu da Prefeitura de Cuiabá, o prefeito Emanuel Pinheiro negou ter intensificado a agenda de entrega de obras ou lançamento de projetos visando as eleições de 2020 e quem pode ser candidato à reeleição. Pinheiro reafirmou ainda não ter decidido sobre o seu futuro político. Ele disse o seguinte: o ritmo é o mesmo, é só pegar minha programação de lançamentos e entregas, não reduzir nada, nem um pouco, desde que assumi, disse o prefeito Emanuel Pinheiro. Lembrando que ele já entregou aí a obra, né, do viaduto ali da Avenida das Torres e também agora da Avenida Beira Rio. E além de outros projetos que ele vem entregando, mas disse que não tem nada a ver com a campanha de 2020, apesar da população ter notado uma intensificação da entrega desses projetos. Esse discurso aí do prefeito Emanuel Pinheiro, querendo convencer as pessoas de que não está de olho em 2020, professor, acho que nem o Emanuelzinho acredita nisso. Nem eu que sou porque os gestos, né? Os gestos do prefeito traduzem o desejo dele, né? Ele disse que não é candidato, mas falou que vai trabalhar por isso, está tentando construir alianças. Teve aí um bate-boca, uma troca de farpas aí, quando ele falou: olha, eu gostaria inclusive de contar com o DEM, né? Democratas lá de Júlio Campos, Jaime Campos e também de Mauro Mendes e Fábio Garcia, não é? Que foi chamado de deselegante por Emanuelzinho, porque teria dito, né, Fábio Garcia, que gostaria que Cuiabá poderia ter um prefeito melhor que Emanuel Pinheiro, né? Diante de tudo isso aí, é difícil acreditar que o prefeito não acalenta, né, essa vontade, né, de se candidatar à reeleição. As falas dele, os gestos e toda a sua movimentação é em torno exatamente das eleições de 2020. Ninguém duvida que ele não tem interesse. Pode até ser, Lúcio. Falta muito tempo para a eleição de 2020, que ele no meio do caminho venha a desistir. Mas tudo indica que ele sim alimenta a vontade de sair candidato à reeleição. Eu não tenho a menor dúvida disso. Quer ver um exemplo? Pegando a última frase que o Lúcio nos apresentou agora há pouco. Se ele não tivesse nem um pouco interessado, jamais entraria naquele entreveiro, naquele bate-boca indireto com alguns representantes do DEM, em especial o próprio presidente da sigla democrata. Ele não entraria no bate-boca. E ele não repetiu uma vez só não, Lúcio. Ele repetiu algumas vezes de que ele pensa muito em trazer o DEM para a sua campanha. Ele diz mais, que grande parte dos partidos que compõem a base aliada dele na Câmara já o apoia. Isso significa dizer o quê? Que ele está trabalhando, sim, evidentemente, uma possível candidatura à reeleição. Aí lança uma obra aqui, lança um viaduto aqui no Jardim Itália com não é Trabalhadores, não? Na Avenida dos Trabalhadores ali? Não. Sem ser Trabalhadores, a outra avenida. A Avenida das Torres? Avenida das Torres. Lança um viaduto ali, aqui, nessa região, né? Aí depois ele lança um outro viaduto lá no bairro do Porto, ali próximo ali da ponte Sérgio Moro, não é isso? Aí ele sai em defesa do VLT, porque quem é que não gostaria que o VLT fosse concluído aqui em Cuiabá? Todo mundo. E olha só. Quer dizer, todo mundo não, a maioria, né? Tem gente que não gostaria, mas quem não torce pela retomada do VLT, me parece que é minoria. Por quê? Porque o VLT é um transporte ágil, moderno, eficiente. Não, né? E se você pegar ali, fizer uma enquete informal com a população, os vaziagrandenses são mais contra
a retomada do VLT do que os cuiabanos. Porque até eles porque tiveram, a FEB eles tiveram afeta mais prejuízo diretamente. lá com a Isso. Avenida da FEB. Né? Isso. Tiveram um grande E outras prejuízo. obras que não foram concluídas, não foram iniciadas por conta do prejuízo VLT. financeiro e prejuízo humano, né? Porque morreu muita gente ali, Verdade. teve muito acidente ali na Avenida da FEB. E um outro aspecto aí, é que o prefeito já acenou, né? E já está em andamento isso, é a questão do transporte coletivo, né? Que é a licitação para as empresas de ônibus aqui de Cuiabá, né? Que foi uma promessa de campanha e que precisa dar a resposta, né? Mas daqui a pouco dá para repercutir mais, porque tem a fala, viu, do prefeito Emanuel Pinheiro também sobre o posicionamento do VLT aqui em Cuiabá. E eu quero ir para um outro assunto polêmico que diverge bastante as opiniões. Vamos aqui para o GD, no site Gazeta Digital, a matéria é da Thalita Amaral. Olha só, 5 parlamentares de Mato Grosso aderem à redução da maioridade. 4 deputados federais e uma senadora por Mato Grosso aderiram à frente parlamentar mista da redução da maioridade penal, que vai defender no Congresso Nacional a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Ao todo, mais de 200 parlamentares, 17 partidos compõem a frente que foi lançada na terça-feira. De Mato Grosso fazem parte da iniciativa os deputados federais Dr. Leonardo, do Solidariedade, Juarez Costa, do MDB, Nelson Barbudo, do PSL e Valtemir Pereira, do MDB. Entre os senadores está também a Selma Arruda, do PSL, que foi a única que assinou o documento. Criado pelo deputado Carlos Jorge, do PSL do Rio de Janeiro, o grupo que quer colocar o tema novamente na pauta, tendo em vista que a Câmara já aprovou a 171 de 93 em 2015, que reduz a maioridade penal para 16 anos em casos de crimes hediondos, porém o projeto ainda não foi votado no Senado. E é realmente um assunto que diverge opiniões. Eu queria saber de vocês dois sobre este assunto. E o quanto isso deve refletir também na política mato-grossense, tendo a participação dessas figuras ali em Brasília, fazendo parte dessa frente parlamentar. É necessário uma frente parlamentar? É necessário que mais parlamentares venha compô-la ou venha fortalecê-la? Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas tem um detalhe, esse é um tema que envolve e que tem todos os segmentos da sociedade têm interesse nele. Portanto, é um tema que não deve, a meu juízo, ficar somente por conta, Lúcio, dos parlamentares. Ainda que nós, ao votarmos, nós o elegemos a todos como nossos representantes. Ainda assim, porque existem determinados temas que não se pode furtar de pegar a opinião de todos os segmentos da sociedade. Este é um deles. O outro é o aborto. Mas esse é um tema que mexe com todos os segmentos. E tem duas vertentes aí. A questão social, que é muito séria no país, como o nosso, talvez seja um dos grandes países mais desigual do mundo, é o nosso, portanto tem uma questão social aí. Tem uma questão política, que eu chamo de político-educacional. Veja, político-educacional. Essas duas vertentes são importantíssimas para que nós venhamos a nos posicionar diante de um tema que eu acho de suma importância. Por outro lado, Nayara, todos nós sabemos, e eu vou trabalhar com óbvio agora, o garoto de 11 anos que eu fui é muito diferente do garoto de 11 anos hoje. Até que não faz tanto tempo, né? Mas, Lúcio, o garoto de 11 anos que os nossos avós foram, não são os mesmos garotos de 11 anos. Eles têm muito mais dados, muito mais notícias hoje do que o garoto de 11 anos que eu fui. Porque eu morava no interior do estado. Garotos de 11 anos de agora. De agora. É muito, eles têm muito mais condições e possibilidade de saber com toda clareza o que é ruim e o que é bom, o que está correto e o que não está correto. Por mais que nós tenhamos um mundo cheio de desvirtuamento do que é verdadeiro. Por mais que nós tenhamos isso, mas eles têm muito mais condições de discernir
com facilidade o que é correto e o que não é correto. Mas esbarra, perdoe-me, Lúcio, mas esbarra num outro segmento, que é a questão social. É aí que eu ia colocar. O senhor falou em discernimento, né? Quer dizer, para atingir essa capacidade de discernir o que é bom do que é ruim, o que presta daquilo que não presta, o senhor mesmo citou. O senhor citou aí as causas disso, né? Quer dizer, hoje se discute aí a maioridade. Olha, de 18 vamos reduzir a maioridade penal para 16 anos. Aí o senhor lembrou o seguinte, uma palavrinha que passa tudo por aí. Passa tudo por aí. Não só por ela, por uma outra. Elas rimam, né? Desigualdade. Exatamente. Que dificulta a escolaridade, que é onde ia lá na escola, né? É com a educação que a criança ou adolescente vai aprender a discernir, né? De escolher o melhor caminho. Só que aí tem toda essa questão social que não dá a todos as mesmas oportunidades. Exatamente pela desigualdade que é muito grande no país. Muito grande. E o que é mais grave ainda, Lúcio, será que o filho da camada rica que cometeu o erro, cometeu o crime, será punido da mesma forma que um garoto, alguém de 16 anos, lá da pobreza, lá da periferia? Será que vai ser tratado da mesma forma, de forma igual? Eu, particularmente, tenho muita dúvida a respeito disso. Principalmente porque o registro que se tem demonstra completamente diferente. Nos índices aí que são divulgados sobre a violência no país, aparece muito mais a população negra. Mas por quê? Exatamente. É porque os negros são mais violentos? Negativo. É porque eles tiveram menos oportunidades do que os brancos. Não é isso? Esse é um dado lá que se destaca em todas essas pesquisas, nos levantamentos que se fazem sobre os índices de violência. E tem uma outra pergunta, não tem como você diminuir, a meu ver, né, a maioridade penal sem ter uma estrutura do sistema penitenciário. Onde você vai colocar essa nova faixa etária, essas novas pessoas dentro do sistema prisional? Não tem vaga. Mas mais grave do que tudo isso não tem ainda, estrutura. Mais grave do que tudo isso é a gente tentar mergulhar um pouco mais fundo e fazer o seguinte questionamento. Reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos vai resolver os problemas que nós enfrentamos hoje? Eu tenho certeza que não. É justamente, Exatamente. é justamente Mas muita gente acha que sim. É aquilo que a Nayara citou aqui quando ela levantou o tema, de que é algo que divide opiniões, que é extremamente polêmico e que os políticos, né, que ficam de olho na próxima eleição podem tomar a decisão baseados na pressão da sociedade. Naquele termo, né, aquela expressão, né, clamor popular. Exatamente. Né? E esse caso não deve passar unicamente por aí. Eu concordo com a colocação que o senhor fez aí. É preciso ouvir, não só ouvir a sociedade, mas como especialistas, né, nessa área, para tentar demonstrar, né, o que é positivo e o que não é positivo na redução dessa maioridade penal para 16 anos. Aprovar uma medida dessa de afogadilho é levar o país para uma situação que ninguém aqui quer. Porque ninguém aqui torce contra o país. E aí depois nós vamos reduzir para 14 anos, é isso? Daqui a pouco para 14, para 12, para 10. Até chegar ao patamar de alguns estados nos Estados Unidos. Porque aí o crime organizado que utiliza os menores de 18 vai passar a utilizar os menores de 16. 16, é isso? Depois 10, depois 12, e aí? E quando eu me referi trazendo isso para a política, o impacto de ter esses parlamentares de Mato Grosso nessa frente, é bom a gente esclarecer que agrada a população, né? Já que vai de encontro com todas as ideias do atual
presidente da República, que foi também uma bandeira de campanha. Até porque, Nayara, se nós olharmos alguns garotos, vamos chamá-los de garoto, alguns garotos têm 40, 50 mortes no seu currículo. A gente não pode ignorar isso. Tem um número grande de assaltos, de crimes cometidos. A gente não pode ignorar isso. Passar por cima dessa obviedade é simplesmente esquecer de discutir as coisas com toda a clareza do mundo, Lúcio. Por isso que eu acho e defendo de que deve passar por todo o segmento da sociedade. E eu volto a repetir uma pergunta e trazer uma segunda que a Nayara trouxe com muita maestria aqui. A primeira, todas as pessoas de 16 anos, imaginemos a possibilidade de trazermos a questão para 16 anos, todas as pessoas com 16 anos que cometeram crimes serão punidos da mesma forma? Da mesma forma. Porque hoje no Brasil é muito claro, Nayara, quem tem dinheiro banca uma equipe de advogados e não vai preso, e não vai para a cadeia. Será que não vai acontecer a mesma coisa com um garoto de 16 anos, filho de uma família rica? Essa é a pergunta. A outra, associada a isso, tem algum projeto, tem algum programa para melhoria da nossa penitenciária, da nossa prisão? Porque até agora ela é uma grande escola para o crime. Nós precisamos ressocializar essas pessoas. Será que as nossas prisões estão preparadas para essa situação? Essa que é a questão. Outro detalhe, mais de 40% das pessoas que estão presas sequer foram julgadas. Olha bem, vou repetir, amigo. Mais de 40% das pessoas que estão presas sequer foram julgadas. Na semana passada, não teve lá a Justiça do Rio de Janeiro, não ia colocar em liberdade 400 adolescentes, porque não oferecia as condições para mantê-los no socioeducativo. No socioeducativo? Exatamente. É isso. E aí, o que é que tem para a educação? Para que esses adolescentes não cheguem onde eles estão chegando. Não é isso? O senhor falou em discernimento, que eles têm condição de discernir, mas enquanto não se investir em educação, a arma do mal também é essa aqui. Exatamente. Também é essa aqui. Por exemplo, o nosso sistema. Tem muita coisa que é falha no nosso sistema. No sistema de educação, no sistema de saúde, no sistema penitenciário, no sistema político. Não é isso? E aí o que é que acontece? As quadrilhas, né? As facções criminosas, né? O crime organizado, esses adolescentes são alvo. O principal alvo é onde chegam as mensagens para eles dizendo o seguinte: olha, sua vida só não está melhor por culpa do sistema. Para poder puxar esse adolescente para o crime. Exatamente. Não é isso? Esse é o discurso. Exatamente. Esse é o discurso. Veja a complexidade deste tema. Por isso que é necessário a frente, é necessária a movimentação toda, mas não esqueça de trazer todo o conjunto da sociedade para uma longa discussão a respeito. Certo, professor Lúcio, vamos para o nosso primeiro intervalo, então na volta a gente continua com o programa A Notícia de Frente. Não saia daí, tem VLT ainda na discussão aqui no A Notícia de Frente. Voltamos com a segunda parte do programa Notícias de Frente. Vamos ao seu destaque? Vamos. Nayara, Lúcio, amigo telespectador, no dia 24, o site da UOL trouxe uma matéria que, a meu juízo, me chamou muita atenção, me prendeu muito a atenção. Ela trouxe exatamente os gastos e o número de pessoas contratados ou contratadas pelos senadores. E em destaque apareceu o senador
Isalci Lucas, do PSDB, do Distrito Federal. Este senador, que foi eleito em 2018, ele tem no seu gabinete ou na sua equipe de assessores 85 funcionários, 60 assessores no gabinete e 25 no escritório de apoio. Para que aquele amigo telespectador que ainda não percebeu que existem 2 escritórios, cada parlamentar que está em Brasília tem um escritório na sua base eleitoral, no seu escritório. E aí ele contrata pessoas que fazem parte da sua equipe. Nesse caso aqui, amigos, trata-se de um senador do Distrito Federal. Portanto, não tem sentido, a meu juízo, 25 pessoas no seu escritório de apoio e 60 pessoas... Tem a metragem desse escritório? E 60 pessoas no gabinete. Ele gasta, de acordo com o balanço feito, R$533 mil. Veja, o amigo telespectador pode ficar assustado, porque no Senado não tem, Lúcio, um limite para gasto deste pessoal, diferentemente na Câmara Federal. Cada parlamentar tem um gasto limitado de R$111 mil por mês. No Senado não tem esse limite. E aí, se nós levarmos em consideração esse valor como correto, no final de ano, no ano, tem um gasto de R$6,6 milhões. Ou seja, é um dinheiro muito, mas muito volumoso, para ser bem redundante, até para chamar a atenção do nosso telespectador. Agora, tem um outro detalhe. O conjunto de 81 senadores contrataram, e tem junto com eles, 2.764 pessoas. Vou repetir, amigos. 2.764 pessoas. Algumas dessas recebem um valor entre 2 a 4 ou 5 mil reais, mas também tem quem recebe 22 mil reais, 23 mil reais, 18 mil reais, 16 mil reais. Então, essas são as faixas que existem nessa contratação aqui. Agora, existe um outro dado que é preciso a gente não perder de vista. A imensa maioria desses senadores tem um número elevado de assessores. Mas tem um senador, Nayara, toda vez que a gente fala em gastos do parlamentar, nós temos que lembrar dele, que é o senador José Regulfi, que não tem partido político agora. Ele conta apenas, veja amigos, apenas 8 assessores. É o parlamentar que tem o menor número de assessores. E esse senador José, ele é do Distrito Federal. Veja a diferença de 8 assessores que está à disposição, ou que estão à disposição deste senador no gabinete e no escritório de apoio, ao passo que o senador Isalci tem 85 assessores. Veja, amigo, olha a questão maior que tem aí. Já na Câmara Federal, cada parlamentar pode contratar de 5 até 25 assessores, porque ele tem uma faixa limite de R$111 mil. De qualquer forma, Nayara, já a minha opinião a respeito disso, muito direta e muito simples, é um número muito grande de assessores. Eu sempre vou apostar e vou defender a ideia de que um parlamentar federal não deveria ter um número que supere a 6 assessores. Até porque a própria casa, tanto do Senado quanto da Câmara, tem o funcionário efetivo da casa. E o conjunto de funcionários da casa presta serviços a cada um dos parlamentares. Sem falar, diante de uma questão séria, ele pode contratar consultoria. Ele pode fazer isso, desde que essa consultoria não seja permanente. Entendeu, Nayara? Então, tem todas as condições do mundo para que esse parlamentar
seja senador, seja deputado federal, possa prestar um serviço muito bom. Porque ele tem toda uma estrutura e toda a possibilidade. A meu juízo, não deveria ultrapassar a 6 assessores. Trazendo para a Assembleia Legislativa de cada um dos estados, também não tem cabimento um número muito grande de assessores. Porque a própria casa tem o seu funcionário que presta serviço a cada um dos parlamentares. Não tem sentido você ter 10, 12, 15, 20, 50 assessores. Não tem sentido. Está gastando e jogando dinheiro público fora. É isso. Aí, trazendo aqui para a nossa realidade, professor Lorenberg e Nayara, os gastos, né, dos senadores de Mato Grosso com os servidores, os funcionários. O Wellington Fagundes foi o que menos utilizou a cota mas aí, para atividade parlamentar, né, para divulgação da atividade parlamentar. Mas, em compensação, o senador do PL é, de longe, o que mais gasta com servidores comissionados. Isso aqui em Mato Grosso, né? Não conseguiu chegar aí próximo do... É Isaldir, não é? É Isalci. O Isalci. O gabinete do Wellington Fagundes possui 31 servidores comissionados, além de outros 10 trabalhadores também em comissão, que atuam no escritório de apoio. Esses 10 aqui correspondem aos 25 do senador lá de Brasília. Né? Exatamente. O gasto de todos eles por mês é de R$ 359.628. Isso é no caso do senador, né? No caso do senador Wellington Fagundes. Se projetar isso para o ano, dá mais de 4 milhões de reais. Exatamente. É isso? E aí, para poder colocar aqui, né, os 3 senadores, né? Em segundo lugar vem a senadora Selma Arruda, que apesar de ser a que tem menos servidores comissionados que lhe prestam serviço, são 19, possui um custo de R$ 218.367. E também nesse quesito aí, o senador Jaime Campos é o que menos demanda recursos públicos, se bem que ele gasta só um pouquinho a menos que a senadora Selma Arruda. Ele possui à disposição dele 32 servidores comissionados que custam por mês R$ 216.274. 216 vai dar o quê? 2,5 milhões por ano, isso é isso? Exatamente. A senadora Selma, mais 2,5 milhões. E o mais de 4 milhões lá do senador Wellington Fagundes. Os 3 senadores de Mato Grosso pagam aos servidores comissionados perto de 10 milhões de reais por ano. Exatamente. Agora, só uma frase para terminar, Nayara, só uma frase só. Imagine, amigo telespectador, um parlamentar desse com um número significativo de comissionados. Na maioria deles são cabos eleitorais. Isso significa que ele sai na frente de um candidato que ainda não tem essa estrutura para fazer campanha. Né, Lúcio? Olha a desigualdade do jogo eleitoral aí. Certo. Olha, agora vamos falar de VLT, veículo leve sobre trilhos. É uma grande possibilidade do maior e mais esperado projeto do pacote de obras para a Copa de 2014, que nunca vire realidade. Definido após muita discussão como modelo ideal de transporte e com a promessa de ser o maior legado do Mundial, o VLT já consumiu mais de R$ 1 bilhão, mas a conclusão dele no momento parece improvável. Mas vamos saber e acompanhar na reportagem especial de Patrícia Helena Dorileu. Durante muito tempo, o veículo leve sobre trilhos foi um sonho dos cuiabanos e varzagrandenses. A promessa de um transporte público tão moderno, com cara de país estrangeiro, fez a população abrir um sorrisão e se gabar fronteiras afora. Afinal, com a chegada de um modal como este,
certamente outros tipos de tecnologia viriam junto. Mas este sonho virou pesadelo. Mas espera aí, vamos voltar na história um pouquinho. No dia 31 de maio de 2009, o então presidente da FIFA, Joseph Blatter, anunciou quais cidades brasileiras sediariam os Jogos da Copa do Mundo de 2014. Cuiabá estava nesta lista. A partir de então, estes municípios todos deveriam fazer as adequações necessárias para receber a multidão de torcedores que entrariam no país para acompanhar as partidas de futebol. Foi quando começou uma verdadeira saga em Mato Grosso. O governo do estado precisava decidir qual o melhor meio de locomoção para toda essa gente que estaria aqui. Ainda em 2009, o escolhido pelo então governador Blairo Maggi foi o BRT, o Bus Rapid Transit, que são os ônibus de trânsito rápido, devido aos custos e benefícios para a região metropolitana. 2 anos mais tarde, no entanto, logo após Silval Barbosa assumir o posto mais alto do estado, ele mudou os planos e determinou pela construção do VLT, o veículo leve sobre trilhos. O governo do estado celebrou um contrato de 2012 com o consórcio VLT, que nada mais é que uma associação das empresas CR Almeida, CAF Brasil, Santa Bárbara, Magna e Astep, especializadas na prestação de serviços técnicos de engenharia, arquitetura e sistemas ferroviários para a elaboração dos projetos básicos, executivos e as-built. O documento é firmado em modelo de RDC, isto é, Regime Diferenciado de Contratação. Geralmente, nesse tipo de contratação, está incluído o projeto, está incluído a técnica que vai ser utilizada para que se resolva aquela questão que está sendo contratada, e cabe ao ente comprador, que no caso seria o Estado, né, de que ele fizesse única e exclusivamente nos modelos de pagamento que foram estabelecidos pelo contrato, fazer o pagamento. O investimento inicial era de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Depois, saltou para 1 bilhão e 400 milhões. Cerca de 700 milhões de reais a mais do que o estimado com o BRT. Tratava-se naquele momento da terceira obra mais cara de infraestrutura para o evento no Brasil. Mas para deixar bem esclarecido, o panorama financeiro atualmente é o seguinte. O consórcio recebeu até setembro de 2014 1 bilhão e 66 milhões de reais, o que corresponde a 72% do valor global. 488 milhões foram para a aquisição dos trens, 21 milhões para projetos básicos e executivos, 168 milhões para aquisição e instalação dos equipamentos, softwares e sistemas, e 389 milhões para a execução das obras físicas de engenharia. O projeto, que o consórcio garante existir mais de 3.000 páginas dele, prevê 22 quilômetros de extensão ligando os eixos Aeroporto CPA e Porto Cochipó. 44 trens, comportando o transporte de 160 mil passageiros por dia. Ao longo do traçado, deveriam existir 32 estações, 4 terminais de integração e 12 subestações de energia para alimentação dos trens, das quais 3 estão prontas, 2 em construção, e para as outras 7 são necessários ainda a desobstrução das áreas e desapropriação de imóveis. Apenas 33% foram desapropriados, tendo ainda 235 pendentes. Este é um trabalho para o poder público. Foram entregues o viaduto do aeroporto, a trincheira do 0 quilômetro, foi construída a ponte rodoviária, os viadutos da Cefaz, da UFMT e da MT-040, além do Centro de Manutenção e Controle Operacional, onde abriga os trens já adquiridos. Para dar continuidade à implantação do VLT, é preciso fazer a construção de 2.500 metros de laje sobre o córrego da Prainha, necessário para a passagem dos trens, além da trincheira Luiz Felipe, do viaduto da Beira Rio e a adequação da ponte Júlio Miller para uso rodoviário. As construtoras afirmam que farão adequações no trânsito na Avenida da FEB, em Várzea Grande, liberando, portanto, de uma construção de uma nova trincheira. A demora no avanço nas obras se deu por uma série de motivos, desde estruturais e construção civil até financeiros.
Fora que o governo do estado não fez a parte dele com a desobstrução das vias e as desapropriações necessárias. Em meados de dezembro de 2014, foi firmado o ato de suspensão da obra com uma peculiaridade. No início daquele mês, o consórcio notificou o governo do estado de que, se não quitasse o passivo existente, paralisaria os trabalhos. Cerca de 2 semanas mais tarde, o governo, de forma mais hábil, decretou a interrupção da obra, considerando que o projeto contratado não fora entregue e a lentidão na execução. Ainda em 2014, Pedro Tax, então candidato a governador, que se consagrou eleito, prometeu concluir o veículo leve sobre trilhos. Tão logo assumiu o cargo, iniciou a negociação com o consórcio para a retomada da construção. Em abril de 2015, no entanto, o contrato acabou suspenso por conta da falta de entendimento entre as partes em uma audiência de conciliação realizada na Justiça Federal. Em agosto de 2015, o governador conseguiu autorização judicial para contratar uma auditoria independente que investigaria o contrato e apontaria o valor correto para a retomada das obras. O Poder Executivo considerava superfaturado o total a ser repassado. Alguns dos entraves nas negociações eram as 5 ações judiciais movidas pelo Estado contra o consórcio, incluindo processos por improbidade administrativa e pedidos de indenização coletiva pelo atraso. São réus nessas ações o ex-governador Silval Barbosa, o ex-secretário extraordinário da Copa, Maurício Guimarães, e o próprio consórcio. Todas as figuras envolvidas já foram ouvidas em uma longa sequência de depoimentos. Em março de 2017, parecia que finalmente as partes entrariam em um acordo. Ficou decidido que as obras seriam retomadas 3 meses mais tarde, ou seja, em junho daquele ano, e seriam concluídas em até 24 meses, sob o valor de 922 milhões de reais, dos quais 327 milhões são referentes a passivos contratuais apenas para a construção civil. No final das contas, o VLT custaria, no total, quase 2 bilhões de reais. Mas o acordo não vingou. Pouco tempo depois, os Ministérios Públicos Estadual e Federal encontraram uma série de irregularidades contratuais e determinaram a rescisão do contrato. À época, o consórcio VLT até tentou reverter a situação, tornando-o subjúdice, mas não obteve sucesso. No início deste mês de junho, ou seja, quase 2 anos depois de toda essa luta nos autos, o Tribunal de Justiça manteve a decisão. O governo do estado se comprometeu a apresentar uma resposta do que será feito em até 30 dias. Este prazo acaba no começo de julho. Estou focado nesse problema. É um problema gravíssimo e seríssimo. Nós não temos dinheiro hoje. Defender o VLT, eu queria aqui o melhor transporte coletivo do mundo e vou tentar viabilizar. Agora, para viabilizar precisa de dinheiro, de sonho e de mentira, todos nós estamos com S cheio. Então não adianta mentir para a população, não adianta jogar para a galera. Esse tipo de político que só fala, e que não faz, está aí os resultados, as consequências disso para todos nós. Então, eu estou trabalhando para viabilizar, estou trabalhando alternativas e, ao final, eu espero ter algo concreto para ser apresentado para a sociedade. Continuo sendo a favor. Como deputado, eu fui presidente da comissão, certo, que pela retomada e conclusão das obras do VLT, continuo sendo a favor. Para mim, o VLT é muito mais do que uma revolução do transporte coletivo. Ele é a mudança do conceito de mobilidade urbana, de desenvolvimento econômico, de sustentabilidade, de energia limpa e de valorização do centro histórico e de respeito, comodidade e humanização à população. O governo estadual ou o governo federal, se quiserem fazer obra em Cuiabá, é muito bem-vinda, mas que passe pelo crivo, pela análise técnica e pela autorização da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Então, o primeiro passo é ouvir Cuiabá e ouvir a Prefeitura de Cuiabá, ouvir a Prefeitura de Várzea Grande e, no meu caso, no caso de Cuiabá, nós precisamos participar de toda a decisão e autorizar os projetos que eventualmente precisam ser feitos. Ainda em 2017, naquele momento em que parecia que as coisas se resolveriam, investigações desencadearam na Operação Descarrilho, no mês de agosto.
A Polícia Federal apurou fraudes na implementação do VLT, porém, até hoje não houve indiciamentos, tampouco ações penais. Uma das principais obras de mobilidade urbana para a Copa do Mundo de 2014 virou caso de polícia. Enquanto isso, os pontos onde estão os trens e trilhos em Várzea Grande seguem assim, acumulando mato alto, lixo, tomando sol e chuva 24 horas por dia. O silêncio, onde deveria haver máquinas trabalhando e passageiros se locomovendo, é ensurdecedor. Pois é, e a gente recebe aqui nos estúdios do programa A Notícia de Frente um dos advogados do consórcio VLT, o Aldair Oliveira. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. O Lúcio e o professor Lorenberg, a gente começa falando do contrato e do interesse do consórcio junto ao governo. Com certeza vocês estão em conversa durante todo esse tempo, o governo que prometeu anunciar a decisão sobre o VLT e o interesse do consórcio. O senhor pode adiantar alguma coisa para a gente? Qual é o interesse do consórcio? Sim, o interesse do consórcio sempre foi e permanece sendo encontrar uma solução para que seja possível a retomada e a conclusão do modal e a entrega do modal para uso da população. Agora, a impressão é de que o governo do Estado não teria mais esse interesse. O senhor concorda com isso? Nós temos mantido algumas conversas com a nova administração. O consórcio entende que, de fato, o Estado, assim como vários outros estados da Federação, se encontram em situação econômica um pouco complicada. Mas o consórcio manteve essas negociações, mantém essas conversas. O Estado, a nova administração pediu algumas informações, alguns dados relacionados ao modal, o que seria necessário para concluir, alguns outros dados. E o consórcio informou, prestou essas informações para o Estado e mantém a expectativa de que nesse novo pronunciamento o Estado decida pela retomada, pela conclusão da obra, que o consórcio entende que é a melhor solução que atende os interesses de todos. O Tribunal de Justiça manteve a rescisão do contrato do governo do Estado com o consórcio VLT. Correto. O consórcio já está preparando um recurso em relação a esta rescisão mantida pelo Tribunal de Justiça junto ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça? Vai recorrer? Sim. O consórcio entende que, com todo respeito à decisão que foi exarada, o consórcio entende que ela não é correta. E o consórcio, sim, está preparando um recurso. A decisão foi publicada agora no último dia 14, o consórcio tem 15 dias úteis para protocolar o recurso e, sim, o consórcio irá recorrer às instâncias superiores para tentar reverter essa decisão. O senhor acabou de falar aí que a decisão não foi adequada. Eu perguntaria para o senhor se pode adiantar em que aspecto, em que ponto da decisão chamou mais a atenção do senhor como advogado e do consórcio como um grupo que tinha interesse de continuar mantendo a obra. O ponto focal desse mandado de segurança, o consórcio não questiona nesse mandado de segurança o mérito da rescisão em si, mas o consórcio questiona o procedimento adotado pelo Estado. O Estado não respeitou nesse processo, e o consórcio confia nisso, não respeitou o devido processo legal, não respeitou o contraditório e a ampla defesa. Antes mesmo de ter analisado a sua defesa no processo, o Estado já publicou a rescisão, já publicou um extrato de rescisão. Agora, por que é que esse não foi o entendimento dos desembargadores do Tribunal de Justiça? Porque eles disseram que o consórcio teve, sim, o direito à ampla defesa e de que o Estado
não atropelou nenhum instrumento legal. No caso aí, a rescisão administrativa, não é isso? Exatamente, exatamente. O consórcio justamente discorda desse posicionamento de alguns, com respeito naturalmente, de alguns desembargadores, e entende que sim, o Estado não poderia, na visão do consórcio, o extrato seria o último ato do processo. E ele não poderia ter sido lavrado e publicado antes de que a defesa do consórcio fosse analisada. Então, a defesa do consórcio não foi considerada. Se analisar friamente a decisão que foi tomada pelo Estado, ela não considera nenhum aspecto da defesa apresentada pelo consórcio. O que leva o consórcio a acreditar de que a decisão política de rescisão já estava tomada. Então não importava as razões de defesa apresentadas pelo consórcio, mas sim a razão política já previamente tomada pelo Estado. Mas, diante disso, advogado, eu vou tentar descrever um cenário. Eu gostaria muito da opinião do senhor, que provavelmente irá ajudar muito a reflexão do nosso telespectador. Veja, em 2014, novembro ou dezembro de 2014, foi paralisada a obra. Perfeito. Paralisada a obra. Isso no governo Sival Barbosa ainda. Perfeito. Quando começou o governo Pedro Táxi, ele teve, e aí é um erro político a meu juízo, foi a judicialização da obra. Correto. Eu gostaria de ver também a opinião do senhor a respeito disso. Ao judicializar, tão logo judicializou, ele chamou o consórcio para negociar. E ao negociar, diante do impasse entre... a Justiça percebeu que não havia entendimento entre as partes e paralisou aquilo. Ok? Correto. Logo depois veio a Operação Descarrilho. Okay. Por conta desta operação, o governo fez, simplesmente aplicou aí a questão de um processo administrativo. Correto. E depois desse processo administrativo, o governo rescindiu o contrato por conta dessa operação, por conta desse processo administrativo. Rescindiu o contrato e aí o consórcio recorreu, evidentemente. E que foi, toda essa história terminou agora, muito recentemente, com a Justiça mantendo a rescisão do contrato. Eu tentei rapidamente descrever um cenário, eu gostaria muito da opinião do senhor a respeito desse quadro que eu tentei descrever. Perfeito. De fato, foi uma surpresa para o consórcio quando a nova administração lá em 2015, no início de 2015, optou pela judicialização. O consórcio entendia que havia ali naquele momento todas as condições para que a nova administração tomasse pé da situação do contrato e desse continuidade à execução das obras sem nenhum problema. Como o senhor disse, realmente a opção foi pela judicialização, mas logo em seguida convidou o consórcio para iniciar tratativas para fins de um acordo para a continuidade, a retomada e a continuidade das obras. Certo, a gente agradece muito a sua vinda, a sua participação. Vamos continuar falando sobre esse assunto com o seu colega, também advogado que representa o consórcio VLT, após o intervalo. Voltamos com o programa Notícias de Frente, voltamos a falar sobre o veículo leve sobre trilhos. A gente recebe agora o William Romero, que também é advogado do consórcio VLT. Oi, William, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado. William, vamos falar então aí do contrato, na verdade, do VLT, o que é uma pergunta que muita população se faz. O que falta em termos da prática, não só de custos, porque custos não tem como se levantar o que faltaria, quanto custaria a mais, ou tem, quanto custaria a mais para terminar o VLT? Essa estimativa... Tanto de estrutura quanto custos. Certo. A estimativa de custos, já digo desde logo, que é impossível de ser feita, porque ela vai demandar
vai demandar a definição de uma série de premissas relativas especialmente às frentes de ataque da obra e a própria disposição do Estado em concluir a obra em menos ou em mais tempo. A questão de estrutura, que eu posso dizer é que, veja, nós já temos aqui em Cuiabá praticamente todo o material rodante, todos os equipamentos necessários à conclusão do modal, e o que há de pendência efetivamente é em relação às obras civis. Eu estimo aí que metade dessas obras civis estejam pendentes. Coisas como implantação de terminais, de subestações e subestações de energia. Mas não existe uma previsão média do que seria esse custo para concluir essa obra? Nós chegamos... Aproximadamente quantos milhões aí para concluir? É que, veja, com a passagem do tempo, o dinheiro vai aumentando. Nós chegamos a conceber uma minuta de acordo lá atrás com o Estado em 2017. Por exemplo, um cálculo aproximado hoje, o que é que custaria para concluir o VLT? Concluir o VLT dentro dessa concepção, eu diria que não menos de R$1 bilhão. 1 bilhão? Não, bilhão não de menos reais. que isso. Não menos que isso. Quer dizer, quase dá uns 100 milhões a mais do que era aquele acordo que se pretendeu lá no governo Pedro Taques. Veja, eu não estou dizendo o valor exato, estou dizendo que não menos de R$1 bilhão. Certamente, menos. no mínimo, Pode atualizar ser aquele mais. valor, certamente. E em forma estrutural, tem de porcentagem, faltaria o quê? 60%, 70% da obra ainda para ser concluída? A parte das obras civis, cerca de 50%. 50%. Metade. E tem um estudo já detalhado sobre o que é que vai ser necessário no que diz respeito à desapropriação? Que esse é um problema grave, não é? É um problema grave. A nosso ver, o problema mais grave, inclusive, do empreendimento. O modal, rigorosamente, em determinado momento, ficou travado porque o consórcio não tinha áreas liberadas para dar vazão ao projeto. Não é possível você construir um pedaço do trilho e reiniciar 2 quilômetros para frente. É preciso que a obra siga linearmente. Então, hoje o que nós temos é que 70% das apropriações que deveriam ter sido feitas no início não foram feitas até hoje. Lamentavelmente, por uma série de problemas. Então, e com desapropriação eu estou dizendo aqui o seguinte, não é só a liberação da área em juízo, mas sim a entrega da área livre e desimpedida para o consórcio poder construir ali, né? Então, hoje ainda há um problema muito sério de desapropriação. Isso pode alterar esse custo final que não fica por menos de R$1 bilhão? Não vai alterar, porque o acordo que foi feito em 2017 considerava isso. A questão vai ser em relação, principalmente, de prazo e disponibilidade de recursos de parte do Estado. Vai ter que se definir frentes de ataque e o Estado vai ter que constituir, provavelmente, algumas comissões específicas para tomar conta dessas questões das apropriações que são tão relevantes. Ainda nesse cálculo, rapidinho, professor, a gente recebeu aqui um professor doutor em transporte e mobilidade urbana de Mato Grosso, professor Luiz Miguel, da UFMT, e ele falava que além da desapropriação também tem custos de engenharia da cidade, de reestruturação de algumas obras antigas de Cuiabá, como a Igreja do Bom Despacho, e que ainda não foi calculado o custo dessas obras para que o VLT passe por essa região. Ainda não está também nesse montante de aproximadamente R$1 bilhão. Não está. Não tá nesse então montante. poderia ser bem além desse valor. É que veja, sendo muito franco, falar em engenharia financeira me parece muito precoce quando não se tem nem mesmo uma sinalização positiva quanto à retomada do empreendimento. As partes precisam sentar e conversar a respeito disso. Qualquer afirmação que eu fale para vocês aqui, que eu preste aqui, vai ser meramente especulativa. Mas, advogado, quando paralisou a obra em 2014 e quando entrou em choque os interesses do Estado e do consórcio, o consórcio alegava uma dívida ainda não paga pelo Estado, se não me falha a memória, um pouco mais de 327 milhões de reais. Eu perguntaria ao senhor, esse montante estará incluso nesse valor que supostamente o senhor mencionou de R$1 bilhão? Eu mencionei, insisto aqui, eu mencionei aqui um valor de não menos que R$1 bilhão, mas a questão dos 300 milhões, tal como já estava em 2017, certamente vai estar abrangida por isso. A gente certamente não faria um acordo desconsiderando esse valor, deixando ele de lado. Esses 300 milhões estão dentro dessa projeção de R$1 bilhão? Considerando aquela perspectiva de 2017, sim. Sim, estão. E se fosse fazer uma atualização para hoje também, sim. O valor não está fora, esse não menos de R$1 bilhão. O senhor disse aí que as partes têm que conversar antes de se discutir o aspecto financeiro, correto? Certo. Quer dizer, se as partes não conversarem,
a intenção do consórcio aí é judicializar. Continuar com o processo de judicialização, discutir na justiça quem é que tem razão. As questões já estão judicializadas, né? Sim. Inclusive a própria rescisão. Mas o que eu pergunto é o seguinte, a intenção do consórcio é dar sequência nisso. A intenção do consórcio não é dar sequência nisso. A intenção do consórcio é sentar para conversar e firmar um acordo, retomar a obra. Agora, quando o governo anuncia, ou pelo menos divulga uma informação de que pretende fazer um chamamento público para tentar atrair empresas interessadas na conclusão e na operação desse provável futuro VLT, isso daí é um sinal de que a conversação não está fácil. Veja, não, o relacionamento aparentemente não é como já foi lá atrás, mas a gente tem perspectiva de retomar essas negociações. Eu não posso afirmar para o senhor nem que sim, nem que não. Os interlocutores mudam com as sucessivas mudanças de governo. Mas esse diálogo, ele continua? Esse diálogo existe. Ele existe, sim. E o que é que o governo tem dito para o consórcio nesse diálogo? A grande questão é econômica, é financeira. O governo diz que precisa de alternativas para levar a cabo esse empreendimento. Mas, infelizmente, em face dessas decisões políticas, nós não temos absolutamente nenhuma ingerência. O que a gente faz é tentar sugerir e se mostrar disposto a retomar o empreendimento, inclusive auxiliar no que for possível. Advogado, outra dúvida é sobre o preço. O preço, quanto custaria, qual seria o custo da passagem da integração do VLT? Essa questão é uma questão puramente de política pública. Quem vai definir isso é o Estado de Mato Grosso. Até porque o objeto do contrato hoje existente, uma contratação integrada, é a entrega do modal de operação. A operação do modal em si hoje ficaria a critério do Estado. E esse daí seria, essa colocação aí sobre quanto custaria essa tarifa, seria um dos pontos aí que mais preocupa a atual administração. Me parece que preocupa menos do que o valor que seria utilizado para concluir a obra, até porque isso daí é discutível, né? Pode-se discutir o valor final da obra, mas a grande preocupação da atual administração é em relação ao valor da tarifa que teria que ser subsidiada. Sim. E aí o governo diz que não teria condições de dar esse subsídio. O que o próprio professor aqui, que a Nayara se referiu, o professor Luiz Miguel de Miranda, doutor em Engenharia de Transportes pela UFMT, ele diz o seguinte, a previsão dele, a estimativa que ele faz é de que essa tarifa custaria de R$ 8 a R$ 9. É por aí? Desconheço esses números. Desconheço esses números. O senhor falava do problema hoje do entrave financeiro, que é a conversa entre o governo e o consórcio, mas diante desse clima, desse atual cenário de crise financeira, principalmente no estado de Mato Grosso, de problemas financeiros, o consórcio apresentou para o governo algum desconto, alguma possibilidade, alguma alternativa? Sim, o consórcio, veja, desde a composição daquele acordo de 2017 que acabou não indo adiante, o consórcio abriu mão de muita coisa mesmo. Eu não tenho como glosar a parcela específica uma por uma aqui, mas certamente dezenas, para não dizer centenas de milhões de reais aí seriam deixadas de lado para que o empreendimento fosse retomado. É lógico, a questão econômica é um problema de âmbito nacional, não só do estado de Mato Grosso, mas o consórcio está sim propondo alternativas. Como, por exemplo, o senhor poderia dar alguns exemplos? Se está estudando até a viabilidade de compor, eventualmente, uma PPP, mas isso não foi adiante ainda, até porque, no fim das contas, isso demanda uma iniciativa do Estado, mas cogitou-se até disso, algo que envolva um repasse, uma junção de recursos do particular com o patrimônio público para gerar uma viabilidade de conceber esse empreendimento. Advogado, me corrija se eu não entendi direito. Por favor, me corrija. Corrija. O senhor fala sempre aqui de um acordo, um possível acordo de 2017. Sim. E pelo que eu entendi, grande parte, com exceção do valor, é claro, porque os anos que passaram, provavelmente aumentarão os valores cobrados em 2017. Com exceção disso, o consórcio tem a pretensão de manter aquele acordo de 2017 e, por conta disso, o consórcio evitaria um recurso
É isso ou não? Um recurso Ele entrará o recurso porque recentemente, nos últimos dias, a Justiça manteve a rescisão contratual feita pelo governo Pedro Táxi depois daquele procedimento administrativo. Certo. É isso mesmo que eu entendi ou eu não entendia direito o que o senhor está dizendo? É que, veja, com esse procedimento administrativo de rescisão, o consórcio, o Estado de Mato Grosso pretendeu rescindir o contrato imputando ao consórcio todas as responsabilidades por descumprimento, aplicando multas, fixando valores para indenização, com os quais a gente não pode anuir. Então não foi uma rescisão bilateral. Eu vou rescindir o contrato e vou lhe pagar o que eu lhe devo. Não. O consórcio o Estado imputou responsabilidades ao consórcio, rescindiu por culpa do consórcio e pretende que o consórcio arque com esses valores. A questão da rescisão é algo que precisa ser resolvida para que o contrato seja retomado, não é mesmo? Então o consórcio está lançando mão dos recursos viáveis aqui no âmbito desse mandado de segurança no qual se discute o procedimento de rescisão para tentar reverter esse pronunciamento do Judiciário que chancelou uma decisão que nós entendemos inadequada do governo de Mato Grosso. Dr. William, o governo Pedro Táxi, ele estava em processo de negociação, de conversação com o consórcio VLT, mesmo estando judicializada a questão, com o intuito de retomar as obras do veículo leve sobre trilhos. Aí veio a Operação Descarrilho, denunciando a corrupção no governo Silval Barbosa, envolvendo agentes públicos e o consórcio. E aí, como superar isso? A questão da propina. A questão das acusações do ex-governador Silval Barbosa, elas são objeto de apuração no inquérito policial específico. O consórcio se defende no âmbito desse inquérito, que é inclusive sigiloso. O consórcio pagou ou não pagou propina? O consórcio refuta todas as acusações. Defende-se no âmbito desse inquérito, que é sigiloso e que ainda não teve nenhum desfecho. Não há nenhuma materialidade das acusações do governador até hoje. Então o consórcio espera, inclusive, que esse inquérito se resolva o mais rápido possível para dar encaminhamento ao modal, que é o interesse do consórcio, efetivamente. O consórcio nega o pagamento de propina? Sim, o consórcio nega. Nega. Não houve pagamento de propina? Não, o consórcio nega. O ex-governador mentiu, é isso? Sim. E não há materialidade nessas alegações, que estão sendo apuradas nas esferas competentes. Advogado, durante esse período todo de 5 meses, o consórcio procurou o atual governo para uma negociação, independentemente da decisão agora da Justiça, ou não? Sim. Sim, como disse, há um contato que, com o passar do tempo, fica mais próximo ou um pouco mais distante, mas essa relação entre consórcio e Estado, ela nunca foi absolutamente quebrada. Então, há sim um contato entre as partes. O consórcio procurou e está buscando. Mesmo com a mudança de governo, o consórcio manteve esse contato? Sim, a mudança, porque, veja, com a mudança de governo, inclusive, considerando o que ocorreu no final do governo anterior, onde as relações aparentemente sofreram um certo desgaste, com a mudança de governo, me parece que surgiu, inclusive, um prognóstico melhor de retomada do empreendimento. Nós temos essa expectativa, que é legítima. Temos bom relacionamento com os agentes públicos de Mato Grosso. Respeitamos e somos... temos um relacionamento cordial com todos, como disse. O Dr. Galo, que ainda está na gestão. Enfim, a gente espera desses agentes, inclusive, uma boa vontade para que a obra possa ter prosseguimento. Quanto é que tem em caixa para a conclusão do VLT? Eu não sei. Está separado. Eu não sei quanto tem em caixa. Tem 200, 300, 400 milhões? Pois sabe, isso é uma incógnita. Nós não sabemos exatamente qual o valor está pendente, está depositado naquela caixa. Quem é que tem que responder isso? É o Estado de Mato Grosso. O consórcio não tem essa informação dos valores que estão separados, se for o caso de retomar o VLT? Não tem essa informação, mas certamente esse valor por si só não vai ser suficiente para concluir o empreendimento. O Dr. William, só para encerrar aí, se na hipótese aí de não progredirem pelo menos, eu não digo as conversações, mas as intenções de se conversar, o governo consegue retomar essa obra do VLT com uma outra empresa, ou de repente mudar esse modal, ou pela via judicial o consórcio tem condições de impedir? De impedir a adoção de uma política pública propriamente pelo estado de definição? Não. Agora, o consórcio tem condição sim de exigir, no mínimo, que lhe seja pago o que lhe é devido, o que não é nosso interesse. O consórcio VLT tem o compromisso
e terminar o empreendimento. Então, o que o Estado vai fazer daqui para frente, vai decidir politicamente, é uma coisa. A nossa intenção é outra. Mas se a obra terminou, por exemplo, se foi entregue 50% da obra, o consórcio recebeu mais de 1 bilhão, 1 bilhão e 66 milhões. O senhor disse que para concluir falta mais 1 bilhão, já pagou tudo, ou não? Não, essa conta não é exata. Não é exata essa conta? Até porque tem material rodante ali, né? Tem a parte dos trens que custa cerca de 500 milhões de reais, que já foram entregues e que certamente é a parte mais complexa, a sua produção e confecção especificamente para esse empreendimento. Então, essa conta não é exata. Certo, doutor William Romero, que é advogado do consórcio VLT, muito obrigada pela sua vinda aqui no programa Notícias de Frente, por ter respondido a todos os questionamentos feitos. Disponha. Prazer todo meu. Obrigada. Bom dia. Obrigado, igualmente. Desobediência da redução das despesas com pessoal aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse aí é um trecho da decisão da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal. E aí o secretário de Fazenda, Rogério Gallo, diz o seguinte, que a partir de agora pode-se aí retomar a operação de crédito com o Banco Mundial. Mas aí ele reforça que existe uma maratona lá na Secretaria do Tesouro Nacional e no Senado. E aí ele conclama aí os senadores dizendo que o Estado precisa e muito da ajuda dos senadores para apreciar essa questão aí antes do recesso do mês de julho. E porque esse empréstimo aí permite, de 250 milhões de dólares, vai permitir que o governo do Estado quite a dívida lá com o Bank of America. E aí, esse empréstimo que está sendo concedido pelo Banco Mundial seria um empréstimo aí com um prazo maior e com juros menores, o que poderia dar, e que o governo diz que vai dar, um fôlego de caixa muito importante para os cofres públicos aqui de Mato Grosso. Esse é o destaque, Nayara e professor Lorenberg. Certo, vamos aguardar, principalmente no segundo semestre. Não era de setembro que vencia a parcela? Em setembro do seria BNT. a próxima parcela lá do empréstimo, em torno aí de 150 milhões de reais. Certo, professor, muito obrigada. Lúcio, muito obrigada. Bom dia. Bom dia a você. Você fica agora com o Jornal da Manhã.